Olá, boa tarde. Aqui é o Rubens que está falando. Estou mandando esse vídeo de poucos minutos para todas as amigas nossas que são costureiras, algumas que fazem parte da turma antiga, né, que já trabalham conosco nesses últimos anos, desde que estamos nesse segmento de terceirização de costura, praticamente há 10 anos. Algumas de longa data, outras de período mais curto, outras bem recente, e algumas que nós acabamos até conhecendo agora por conta dessa quarentena e essa interrupção, né, do serviço das grandes indústrias e marcas de moda adulta e infantil. Esse áudio que eu estou passando para vocês, esse vídeo, melhor dizendo, tem alguns objetivos. Por isso eu peço licença para entrar na tua privacidade, né, no teu celular, na tua casa, ou teu computador, se fosse o caso, o notebook. E caso você entenda que eu possa continuar enviando esporadicamente esse tipo de vídeo, você dá um ok depois, por gentileza, no WhatsApp, e aí eu sei que você é receptiva, né, a esse tipo de mensagem. Caso você entenda que não devo enviar, por teus motivos pessoais, eu descarto e não envio. Bem tranquilo da nossa parte, ok? Primeiro eu gostaria de falar a respeito de serviço, né? Acho que a grande maioria estão paradas, ou quase totalmente paradas, e no momento nós também estamos parados novamente, aguardando o reinício de uma produção de jaleco, que já deveria ter começado há 2 dias atrás, mas por imprevistos de logística e outras situações decorrentes na empresa, eles não conseguiram fazer chegar na nossa mão. Então estamos aguardando para algumas de vocês que estão esperando esse tipo de trabalho. Eu sei que outros não estão aguardando e outras estão com pouco serviço de outros fornecedores. Outro assunto que eu gostaria de passar para vocês, que é o assunto principal, é que eu estou me equipando para posteriormente, daqui para frente, ou seja, todas as semanas, para aquelas costureiras que disserem sim, eu quero enviar um pequeno vídeo com uma mensagem de Deus para vocês. Eu creio que todas vocês sabem que nós somos cristãos, no sentido de servir a Cristo, independente de qualquer outra questão religiosa, não estamos realmente preocupados com isso. Entre todos que trabalham conosco, nós temos pessoas das mais diferentes correntes religiosas e entendo que isso deve ser respeitado. No entanto, nós temos tido uma experiência com Cristo e naquelas famílias, naquelas casas, costureiras também, entre elas, e outros muitos amigos e amigas que nós temos, sempre que temos oportunidade, nós gostamos de compartilhar algo da parte de Deus. Então eu estou me equipando, eu acredito que daqui a algumas semanas nós poderemos estar até organizando algumas lives, gravando filmagem de palavra, de cânticos, de orações. E o nosso propósito é abençoar as famílias e as casas. Né? Sabemos que a grande maioria hoje não está frequentando cultos, missas ou até mesmo com restrições de reuniões nas casas, como é o meu caso, porque o limite de pessoas se tornou bem pequeno por conta da pandemia, por conta dos cuidados sanitários, por conta também de pessoas do grupo de risco, enfim, por toda essa situação que se instalou no mundo e no nosso país desde a segunda quinzena do mês de março. Um outro objetivo nosso, nos nossos relacionamentos e contatos, também é levantar ajuda para, às vezes, famílias que estão passando aperto. Né? Nós costumamos, às vezes, arrecadar algumas cestas básicas, ou coisas do tipo, e fazer a ponte. Às vezes a gente tem alguém que quer doar e tem alguém que precisa receber. E você, inclusive,
está sendo convidada para fazer parte dessa história, seja doando, seja, se for o seu caso, está passando um momento de aperto, às vezes recebendo uma ajuda pequena, né? Mas coisas tipo cesta básica, que eu creio que às vezes pode socorrer modestamente alguma família, algum pai de família, alguma mãe de família, algum casal que tenha filhos, inclusive, ou até às vezes pais de idade e que estão passando por uma situação de precariedade, coisa que está sendo bem comum e vai persistir, a gente crê, por mais um tempo ainda, até que gradativamente as coisas sejam estabilizadas novamente na nossa economia, o que é um grande desafio. E é um terceiro motivo pelo qual eu também estou aqui, que é desafiar as pessoas a dobrar seus joelhos, entrar no seu quarto, como Jesus falou, e clamar a Deus, porque Deus é Pai e só Ele realmente pode cuidar de nós. Devemos orar pelas nossas autoridades, independente de partido político, independente de questões ideológicas, se concordamos ou não. O que a palavra de Deus recomenda é que nós devemos orar pelas autoridades. Mas a nossa confiança maior não está nas autoridades, não está nos grandes empresários ou empreendedores, por quem também devemos orar, mas está em Deus, aquele que nos criou e que nos convida a experimentar a vida de filhos de Deus também. Um outro motivo pelo qual eu estou mandando esse vídeo é que nós também estamos disponíveis para visitar pessoas nas suas casas, quando for necessário, se possível, ou pelo menos aconselhar famílias, orar por famílias, trazer uma orientação bíblica a respeito de alguma situação. Sabemos que é muito comum, né, nas famílias todo tipo de problema. A família tem sido o grande alvo de Satanás. Então nós vemos o divórcio, o segundo, o terceiro casamento. Nós vemos pessoas que nem casam mais, ficam por um tempo junto para ver se vai dar certo. Nós vemos muitas vezes os filhos pagando o preço pelos erros ou pelos fracassos dos seus pais. Nós vemos muitos dependentes químicos, nós vemos mães e pais sofrendo, nós vemos homens, muitos, né, também dependentes do alcoolismo, outros vícios como o cigarro, enfim, são tantos, né? A violência doméstica que tem crescido infelizmente em nosso país, na casa de homens que não conhecem a Deus, de famílias que não conhecem o amor de Deus. Então nós também queremos informar vocês que nós temos reuniões aos domingos à noite, às 7h30, quando você quiser acessar, a gente manda o link da nossa reunião de irmãos, mas a gente também pode organizar uma reunião para sua casa, exclusivamente para sua família. Se você quiser reunir a tua família, os teus filhos, avós, netos, teu marido, né, ou com quem você vive, para 10 minutos, 5 minutos, 15, 20 minutos de palavra, de oração, de um compartilhar, até mesmo através do WhatsApp, até 4 pessoas, isso é possível fazer. E nós queremos te comunicar que nós estamos à disposição para fazer isso, ok? Então, relembrando, o motivo pelo qual estou gravando esse vídeo, né? Primeiro, nós estamos orando pelas empresas que nos fornecem trabalho, não só as que fornecem para mim e para Damares, mas para toda aqui a região, orando por essa corrente do bem, onde nós podemos nos solidarizar uns com os outros, recolhendo alimentos não perecíveis ou outros itens semelhantes e fazendo uma troca entre nós, né? Quando soubermos de alguém que tem para doar, nos informe, que nós recolhemos, e quando soubermos de alguém que precisa, nós vamos lá e abençoamos. O terceiro motivo é para você avaliar se eu posso semanalmente enviar uma mensagem através de um vídeo, uma mensagem simples, mas uma mensagem de Deus, uma palavra de esperança, de conforto, de orientação. Abrindo aqui também um parênteses que às vezes eu poderei convidar a Damares, a minha esposa, para ela também estar orando com a gente, ela também está trazendo alguma palavra para vocês. E por último, lembrando que a gente está disponível para fazer reuniões também, né? De oração, de ensino, de aconselhamento, de cânticos, através da palavra de Deus,
através de lives ou de reuniões virtuais. Ou, em último caso, quando houver condições, até fazemos isso pessoalmente na sua casa, se você quiser, né? Se houver uma concordância em família, nós queremos reunir aqui 8 pessoas e vamos convidar o Rubens e a Damares para vir aqui. A gente vai, leva um violão, né? Lemos um versículo da Palavra de Deus, compartilhamos um testemunho, oramos pelas pessoas, né? Às vezes tomamos um cafezinho junto, como é muito costume, é um bom costume entre nós. E se não quiser presencialmente, se não for possível, podemos fazer isso também através do próprio WhatsApp, ok? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E para não ficar só nisso, eu já queria aproveitar e ler um texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Uma das palavras que ele citou, que é muito conhecida, você já deve ter ouvido várias vezes, ou numa missa, ou num culto, ou numa reunião doméstica, ou numa novena, não sei, é que ele disse assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que para muitos de nós existe até uma insegurança em relação ao pão nosso de cada dia, né? Devido ao desemprego, devido à grande queda no segmento da economia do nosso país, por conta de todas as decisões que foram tomadas, por conta de toda essa desordem política e judiciária que se instalou em nossa nação. No entanto, por mais que nós devemos nos preocupar com o pão nosso cada dia, nossas casas, nossos cônjuges, nossos filhos, muito mais ainda, eu creio que nós devemos nos preocupar também, mais ainda, para o pão que sustenta a nossa fé, que sustenta a nossa alma e alimenta o nosso espírito. É um assunto que eu gostaria de falar em outra oportunidade, a respeito daquilo que nós nos alimentamos. Se você estiver cheio de Cristo, cheio da Palavra de Deus, cheio de fé, mesmo que talvez às vezes com o estômago um pouco vazio, né, ocorrendo o risco de não ter todo o recurso necessário para ter acesso a tudo que você estava acostumado antes, se você comer de Cristo, você estará muito mais preparado para encarar a eternidade do que você só alimentar o seu corpo e seu estômago. Mas eu creio que nós, como filhos de Deus, nós podemos crer que Ele vai cuidar para que não nos falte na mesa o pão de cada dia, e nós, em contrapartida, devemos também tomar todo o cuidado para que não nos falte o pão espiritual. Jesus mesmo disse certa vez: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E por ocasião, pouco tempo antes da sua crucificação, na última ceia, reunido com seus 12 apóstolos, ele também disse que eles deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, se referindo ao preço tão alto que ele pagaria na cruz, e nos lembrando que depois, como o apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas aos irmãos em Coríntios, que nós deveríamos celebrar o partir do pão como igreja, não é? Onde nós bebemos o cálice de vinho e também nos alimentamos do pão sem fermento, que é a maneira como o Senhor estabeleceu para a verdadeira igreja de Cristo se alimentar do próprio Cristo, em memória dele e da sua volta. Então eu quero deixar essa mensagem para todas as nossas costureiras, todas as nossas amigas, suas famílias, né? Que vamos orar sim, precisamos orar muito para que Deus nos socorra, para que Deus abra portas, para que o Senhor abençoe os empresários, os empreendedores, particularmente os do segmento têxtil, né, que é o nosso setor, que está bastante afetado, mas também precisamos abrir nossos corações e nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e alimentar a nossa fé em Cristo, porque se a nossa fé estiver firmada só no governo, só em moeda, só em dinheiro, só em trabalho, muitas vezes nós vamos nos sentir totalmente frustrados, desesperados
e sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor. A verdadeira perspectiva de vida está no pão da vida, que é Cristo. E se nos alimentarmos dele, certamente que ele vai nos sustentar nesse período de tantos desafios que temos pela frente ainda no restante desse ano, tá bom? Que Deus abençoe a todas vocês. Em breve eu espero retornar, que nós possamos estar orando juntos e aguardando o seu ok, se você quiser que a gente continue. Um grande abraço, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus.